Boa noite. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, né? Como o irmão já orou por mim, então eu vou fazer a oração só da palavra. E eu peço aos irmãos que abram em 2 Samuel, capítulo 14. Eu vou esperar os irmãos achar que eu levei a Bíblia. 2 Samuel, capítulo 14. E eu vou ler o versículo 25 e 26. Amém? É 2 Samuel, capítulo 14. E eu vou ler o versículo 25 e 26. Em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito, da cabeça aos pés. Tinha muito cabelo, que ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado. A sua cabeleira pesava mais de 2 quilos, de acordo com a medida real de pesos. E eu vou ler agora no capítulo 18, ainda de 2 Samuel, o versículo 8 e o 9, que aqui vai tratar da morte de Absalão, que naquele tempo teve uma guerra, e aí o exército de Davi, ele estava avançando contra os israelitas, e foi uma guerra inesperada. Aí eu vou ler do versículo 8 ao 9. A luta se espalhou por toda aquela região, e morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. De repente, Absalão se encontrou com alguns dos soldados de Davi. Absalão ia montando numa mula, e, ao passar por baixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr, e Absalão ficou pendurado. Amém? Eu convido os irmãos para abaixar suas cabeças, para a gente orar pela palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, abençoa, Pai, este culto, Senhor, abençoa essa palavra que foi lida, Pai, para que o Senhor venha falar através de mim, com todos que estão aqui. Usa-me, Senhor. Amém. Bem, eu estava vendo essa palavra poucos dias antes de Thales me convidar para pregar. E eu estava vendo e estudando sobre intimidade com Deus. E nessa passagem a gente vê o belo Absalão, como foi tratado, ele era perfeito, não é mesmo? E quanto mais a sua beleza se espalhava, mais ele ficava engrandecido, mais famoso ele ficava. Só que aí o que vemos no capítulo 18, que uma parte dessa beleza dele o atrapalhou, que foi seus cabelos longos. E nessa luta, uma vez ao ano ele cortava o cabelo. Só que como essa batalha foi inesperada, não deu tempo dele cortar o cabelo. Então ele foi para a luta daquele jeito mesmo. E aqui mostra como Absalão foi levado à morte por sua própria beleza. Sim, mas o que é que isso tem a ver com intimidade? Bem, aí aqui está. Muitos cristãos, eles são lindos por fora. Porém, às vezes tem tantos pesos para cortar. E infelizmente deixam para cortar esses pesos quando tem um congresso, uma coisa mais assim, íntima com Deus, mais profunda. Só que depois volta tudo de novo. E infelizmente, muitas vezes a gente deixa para cortar esses pesos tarde demais. E isso acaba prejudicando nossa intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus não é você estar aqui íntimo, aí depois sai, aí depois volta, aí depois sai. Não é isso. E isso acaba fazendo com que as pessoas se tornem familiarizadas com Jesus. Que é outra coisa muito comum, não só nos cristãos, mas também nas pessoas que não são cristãs. Porque já a gente sabe que Jesus ele é muito famoso.
Acho que quase todo mundo já ouviu falar de Jesus. E isso torna as pessoas familiarizadas com ele. Por exemplo, muita gente conhece Shalane, mas é familiarizado dela. Aldric não. Aldric é íntimo de Shalane. Muita gente, por exemplo, conhece Larissa. Só que é familiarizada dela. Eu sou íntima dela. E você ser íntima de uma pessoa é você estar envolvido. É você saber nos detalhes o que está acontecendo, mesmo que não seja fisicamente. Como eu era íntima de Thales, ele a 320 quilômetros daqui. Mesmo você não estando diretamente com aquela pessoa, mas você tendo um convívio com ela, você se torna íntimo dela. E é o mesmo com Deus. A gente não pode ver Ele, mas a gente pode sentir. E o fato dele não estar presente aqui não significa que a gente não possa ter uma intimidade com Deus. E, infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Acham que são íntimos, mas, na verdade, são familiarizados com Ele. E outra coisa que muito acontece, infelizmente, também no meio cristão, acho que eu já falei aqui, é resumirem o cristianismo a vindas semanais na igreja. E se isso fosse tornar a pessoa íntima, as pessoas mais íntimas de Deus seriam aquelas que fazem campanha de oração atrás de sua bênção. Porque você quer ver uma pessoa atrás da bênção, ela faz campanha de oração, ela faz jejum, ela vem direto para a igreja atrás da bênção dela. Mas depois que consegue, depois que desiste, não vem mais. Então, se uma pessoa disser assim, que é cristã, mas que vem só nos cultos semanais ou nas missas semanais, ela não tem uma intimidade com Deus. Ela pode ter em casa, mas se ela se basear nisso, não é uma intimidade, ela está sendo familiarizada com Deus. E voltando aqui para Absalão, porque muita gente às vezes também tem medo de ter uma intimidade com Deus, porque tem medo do que vai cortar. Não, mas eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo e tal. Mas Deus quer estar envolvido em todas as áreas da sua vida. Então, muitas coisas você não vai ser preciso cortar. Por exemplo, eu quando aceitei, eu ainda gosto muito. Na época eu gostava mais de rock. E eu achava que eu teria que tirar isso de mim, porque não daria certo. Só que aí eu descobri que existem louvores cristãos com a batida do rock e louvores internacionais, que eu estava até falando com o Thales esses dias, que eu também senti muita presença, mesmo sabendo só algumas partes da música. E é como Shalane me falou, o Espírito Santo ele é poliglota. Então, se você está escutando em um determinado ritmo ou em uma determinada letra, você pode sim sentir o Espírito Santo, porque ele habita em você. Menos funk. Funk não é de Deus. Eu peço perdão aos funkeiros, mas não é de Deus. É pela sensualidade. É o mesmo caso de dança. Tem muita gente que julga dança não ser de Deus. Desde que você faça com ordem e decência. E quando você busca ter uma intimidade com Deus, até uma ida no supermercado, ou no shopping, ou no cinema, ou no trabalho, pode ser tão santo quanto você vir na igreja. Porque você está indo com Ele. Você está indo com Deus. E muitos até podem se questionar e tal. Não, mas eu não quero deixar isso. Mas assim, quando você se acostumar, isso não vai mais fazer sentido. Quando você se acostumar a viver com Deus, você vai tirar um tempo para Ele. Porque se você quer investir num relacionamento, você tem que ter tempo. É o mesmo caso quando a gente começa a se relacionar com alguém. Por exemplo, quando eu comecei a namorar com o Thales. Todo dia a gente tinha que tirar um tempo para estar conversando.
até porque ele morava longe. Então, se não tivesse tempo, não teria relacionamento. E esse tempo a gente abdicava de muita coisa, às vezes até de dormir, para estar conversando um com o outro. E é o mesmo que a gente vai fazer com Deus. A gente vai ter renúncias, mas Deus disse uma vez na Bíblia: todas as coisas que o Pai tem são minhas, e todas as coisas que eu tenho pertencem ao Pai. João 16:15. Então, essa é essa questão que faz ele querer estar em todas as áreas da nossa vida, e não só nos domingos na igreja. Então, parem de tentar separar a sua vida sagrada da sua vida secular. Porque quando você está com o Espírito, não existe mais essa vida secular. Tudo se torna sagrado. Tipo, você não vai tá aqui hoje lendo a Bíblia, aí chegar em casa você vai escutar rock escondido, porque não é de Deus. Busque colocar uma coisa que você goste mais dentro de Deus. Não que você vá fazer, né? Vá relativizar tudo. E assim, outra coisa também que pode nos levar à morte, como levou Absalão, a morte espiritual, é amizades. Infelizmente, tem amizades que, se necessário, a gente tem que cortar da nossa vida. Porque se você é uma pessoa que é mais influenciável, que você é mais influenciada do que influenciável, então isso é um sério risco. Porque você corre o perigo de, às vezes, deixar de fazer algo para Deus ou cometer alguma coisa que não agrada a Deus por conta de amizade. Então, se for possível, corte para ter intimidade com Deus, corte também algumas amizades. Porque, assim, de início pode assustar essa disciplina e tal no presente. Só que a gente não vai se preocupar com ela mais tarde. Porque quando o mais tarde chegar, você não vai estar preocupado com ele. E o mais tarde sempre chega. Então, a gente se disciplinar hoje vai nos levar a ter uma vida íntima e ter uma vida em abundância com o Senhor. E, infelizmente, Absalão, aqui eu estou trazendo na metáfora, né, que ele está falando do cabelo. Infelizmente, Absalão não cortou, e quando chegou uma batalha de surpresa, ele foi morto pelo próprio cabelo, pelo próprio peso. Então, não vamos esperar até o fim do ano para cortar essas coisas, né? Vamos buscar estar sempre tentando ver o que é que agrada a Deus, o que é que não agrada a Deus. E eu queria que vocês abrissem em Efésios, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 10 ao 13. Efésios 6. Eu vou ler do versículo 10 ao 13. Amém? Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem a armadura que Deus lhe dá. E assim, essa é outra chave para a intimidade com Deus. A gente viu que a gente precisa fazer, que é cortar algumas coisas, investir no tempo do relacionamento com Deus. E vimos que o que Ele quer é intimidade em todas as áreas de nossa vida. E agora a gente vai ver aqui em Efésios como a gente vai fazer isso. E quando ele diz aqui, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. E
Quando ele diz para a gente fortalecer no Senhor, qual a maneira da gente fazer isso? Lendo a Bíblia. Só que muitas pessoas, infelizmente, têm uma dificuldade grande de ler a Bíblia. Às vezes pela tradução que está nela, porque a gente sabe que hoje em dia tem tradução para a linguagem atual, tem a linguagem antiga, tem várias linguagens. E muitas pessoas ainda assim ainda têm dificuldade de ler a Bíblia. E a Bíblia é uma das fontes que Deus está falando com a gente. Mas, mesmo que você tenha dificuldade, ainda existe outra forma, que é por meio da oração. Aí você aproveita e ora pedindo para que aprenda a ler a Bíblia, que é uma coisa essencial. E quando você está orando ou conversando com Deus, você está se tornando mais íntimo dele. E, como eu falei, a oração não é somente, a Bíblia também é essencial, porque a Bíblia é Deus falando conosco através da sua palavra. E a oração é a gente falando com ele. E então, assim, converse como se ele fosse seu amigo. Não precisa você mudar a entonação da sua voz. Francamente, eu acho que Deus às vezes espera que a gente se supere nisso. Eu acho que, né? Mas muitas pessoas podem perguntar, e a reverência? E a adoração? Se a gente está achando isso muito simples, então tente adorar a Deus o tanto tempo que você passa no WhatsApp ou no Instagram, que é bastante tempo. Eu tiro por mim. Eu passo o dia quase todo. Eu quase tomando banho e lá, digitando. Ou qualquer outro hobby, né? Eu falo WhatsApp porque é o meu, mas tem muita gente que tem outros hobbies. E, assim, as pessoas às vezes acham que para adorar a Deus tem que ser um bicho, para ter intimidade com Ele. Mas não, só precisa a gente ser nós mesmos. E tudo tem tempo. Como fala lá em Eclesiastes, dá tempo para tudo. Então, vai existir o tempo de você estar conversando com Deus, pilotando. Vai existir o tempo de você estar conversando com Ele, juntamente com os irmãos, como a gente estava ontem, né? A gente orou, a gente louvou. E a gente estava também adorando a Deus. Como o Thales falou no início, o louvor é uma das formas muito importantes de adorar a Deus. E também a gente vai ter os momentos de clamar, de ficar de joelho, de ficar aquela coisa mais a sós com Ele. E é nesses momentos que vai estar a reverência, a total reverência e a total adoração. Mas, no básico, você só converse com Ele como se Ele fosse um amigo. Porque é isso que Ele quer ser seu, amigo. E, assim como fala aqui em Efésios, Ele dá força a gente. E se a gente permitir, Ele lutará as nossas batalhas. Se você desenvolver um vínculo com Ele, Ele lutará as nossas batalhas. Quando Ele fala que vistam-se no versículo 11, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Aí depois ele vai falar que a nossa luta não é com seres humanos, mas sim com os seres sobrenaturais, né? Então, muita gente ainda tem essa dúvida. Tipo, às vezes a pessoa fala do diabo, fala do céu e inferno, só que não vem como uma coisa tão real. E o mundo sobrenatural, ele é tão real quanto esse mundo aqui da gente. Então, se a gente ficar para lá e para cá, para lá e para cá, a gente pode acabar caindo nas armadilhas dele. Então é muito importante que a gente se vista dessa armadura que Deus nos dá, que é a palavra dele e a intimidade com ele. E a gente pode ser tão poderoso, a nossa luz pode ser tão poderosa, porque ela vai cobrir você e vai cegar o mal, se você descobrir como brilhar. E eu queria ler outra passagem, só para finalizar, porque sempre fala muito comigo. Em Salmos 40. Meu Deus. Amém? Em Salmos 40,
Ele fala assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Amém? E esse versículo eu sempre me identifico muito com ele, porque logo quando eu entrei era o que mais falava comigo. E ele realmente te tira e te coloca num local seguro. Desde que a gente também entenda que servir a Cristo é muito mais do que só se declarar cristã. E ter uma intimidade com Ele é muito mais do que só vir nos domingos da igreja. Vai muito além. É como eu falei no início. Quando você está com Cristo, não existe mais a sua vida secular e a sua vida sagrada. Então é isso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? E eu passo a oportunidade para o nosso líder de mocidade. Glória a Deus.